Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. A virtude da fortaleza consiste na capacidade da pessoa resistir às adversidades ou ao mal e se empenhar em conquistar os bens mais árduos. Nas formações anteriores sobre temperança, nós vimos que essa virtude da temperança ela consistia em moderar a busca dos prazeres, e a afetação dos desprazeres em todo o bem que uma pessoa se propunha. Então, a virtude da temperança, por exemplo, nós vimos que ela moderava o consumo da comida, o tempo gasto no sono, o tempo gasto no lazer, a organização espacial, a organização temporal. Então, essa moderação, essa resistência ante as inconstâncias emocionais era algo muito próprio da virtude da temperança. A gente agora apresentando a virtude da fortaleza, ela revela uma outra dimensão de todas as nossas buscas, que, como disse, é essa capacidade de eu ser resistido pelo mal ou por aquilo que é difícil e ainda assim me conservar firme diante daquilo. Então, comentando essa primeira característica, uma pessoa que ela começa a treinar, exemplo, violão. Então essa pessoa, ela não vai começar sabendo de cara assim a dedilhar, não vai começar sabendo de cara a fazer as notas, ela vai errar algum tipo de acorde. Se ela, diante dessa dificuldade, diante dessa resistência do aprendizado, dessa dificuldade do aprendizado, ela não consegue completar aquela tarefa, ela não consegue alcançar aquela meta, ela não consegue realizar aquele sonho. E a gente pode aqui falar sobre qualquer outra coisa. Então, a própria aquisição das virtudes, seja nas quais forem, envolvem vamos dizer assim, um mínimo da virtude da fortaleza. Eu saber encarar aquela adversidade e ficar firme diante dela. Só que, como disse, essa não é a única característica da virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza também é aquilo que faz com que a pessoa se lance na busca do bem árduo. Então, vamos pegar o exemplo do violão. A pessoa, ela está encontrando, se ela já está 2 aulas, ela não consegue acertar os acordes que ela precisa fazer. Então, é a virtude da fortaleza nela que vai fazer com que ela, vamos dizer assim, tome a peito o aprendizado desses acordes específicos, esse é algo que é difícil para ela, a fim de que ela alcance aquilo que ela almeja. Então, talvez conhecer os acordes de uma música inteira, depois conhecer 10 músicas, depois tocar sem olhar a cifra e por aí vai. Então, a virtude da fortaleza, assim como a virtude da temperança, ela está ali nas engrenagens invisíveis de todas as outras virtudes. Então, na vida humana, tudo requer fortaleza, porque nem tudo vai vir fácil. E por isso a virtude da temperança mostra isso. Nem tudo vem fácil, nem tudo é gostoso, nem sempre é fácil levantar cedo. Assim como eu tenho que resistir à apelação de continuar na cama, em vez de me levantar para ir estudar, para ir trabalhar, eu preciso da fortaleza de encarar aquela resistência do meu corpo e me decidir por aquilo que é certo, que é outra dimensão, o querer o bem árduo. Então, todos os nossos deveres sociais, os nossos deveres naturais mesmo, todas as nossas metas de vida, todas as nossas metas espirituais, enfim, tudo aquilo que exige uma conquista vai precisar da virtude da fortaleza. Então, novamente resumindo, a virtude da fortaleza consiste nessa capacidade de resistir às adversidades do mal ou às dificuldades e se lançar na busca do bem árduo.
Um exemplo que nós aprendemos e que vem muito a calhar para aqueles que são pais educadores é o exemplo da guia. A guia é geralmente aquela vareta que é colocada atrás dos brotos novos de planta, né? A gente pode comparar a criança ao broto novinho, ao broto que acaba ali de germinar, e ao pai educador ou educador a essa vareta. Enquanto o broto ele é pequenininho, ele tem como ser direcionado. Então, para que uma planta não cresça para a direita ou para a esquerda, mas cresça para cima, se desenvolva, ela ali recebe, né, a guia, ela tem um arame que vai direcionando ela para o alto. Essa é a criança. O que seria o adolescente? O adolescente é quando esse broto ele vai engrossando. Ele ainda não tá um tronco sólido. Ele ainda está maleável, mas ele já está mais grosso, já está mais consistente do que antes, mas que ainda pode ser direcionado. Porque muitas pessoas chegam às vezes à vida adulta tortas, vamos dizer assim, com muitas defasagens de virtude, defasagens de força de vontade, de parâmetros sociais, etc. Porque foram talvez pessoas que no seu processo de educação não tiveram balizas, não tiveram parâmetros educacionais e foram crescendo em direções diversas. Enquanto o broto é uma criança ou um jovem, ele pode ser direcionado. Depois que o broto, aquele broto deixa de ser broto e fica um tronco adulto, ele só tem uma forma de ser corrigido, sendo podado, sendo cortado, para que ele cresça de novo. Então, a nossa proposta aqui com a virtude da fortaleza é que o pai e o educador possam ser essa guia. Eles não vão dar, vamos dizer assim, nada à criança e ao adolescente nesse sentido, mas direcionar esses potenciais e capacidades para que eles alcancem, a criança e o adolescente, o seu pleno desenvolvimento como pessoa humana. E exemplos concretos disso, por exemplo, com uma criança. Ao começar uma tarefa, a gente pode incentivar essa criança a terminar a tarefa, a pegar algum objeto no escuro, atirando as rodinhas da bicicleta. É um sacrifício, mas é também esse amadurecimento da criança. Num jovem, num adolescente, onde a planta já está um pouquinho mais grossa, a gente conquistando a confiança dele. Então, se ele quer sair com os amigos, ou quer um par de sapatos novos, ele pode fazer uma faxina no banheiro, ou ele pode fazer alguma tarefa em casa, para a gente ir aprendendo também, tanto a criança como o adolescente, aprender que tudo tem um custo. Tudo custa, nada é fácil, Tudo precisa ter essa moldagem, de alguma forma, porque as coisas não vêm fácil. E até mesmo quando uma criança ela tem um objetivo, ou o jovem já tem um objetivo, hoje em dia assim, o jovem quer ser um médico, tem o objetivo de passar no vestibular, ele vai precisar estudar. E o tempo bom não vai ser aquilo que ele quer, um dia de sol, um dia de chuva, Vai ter que aprender a estudar nos dias que também alguém chamar ele para fazer alguma coisa. E a partir disso ele vai resistindo a essas tentações, a gente pode dizer assim, para aquele bem maior que ele deseja. E como o Pedro vinha dizendo, João Malheiros também define a fortaleza como essa capacidade de resistir às influências do mal para lançar-se na valentia para alcançar um bem maior. E realmente, quando a gente pensa nesses sacrifícios, pode parecer algo muito difícil, mas faz parte dessa virtude da fortaleza. Por exemplo, por que estudar tanto para alcançar algo? Por que praticar tanto algo para que se atinja a perfeição daquilo? É o bem maior que nós temos em mente. Então, muitas vezes, o nosso sacrifício, eles não vão ser olhados, não vão ser lembrados, Vão ver de nós o nosso resultado final. Mas nós sempre, quando vemos esse resultado, esse troféu final, nós vamos lembrar do sacrifício, Até mesmo um pai e uma mãe, que tanto sacrificam por um filho, quando a mãe levanta de madrugada para amamentar uma criança, ou um pai tem que acordar de madrugada para levar o filho no hospital, São sacrifícios, que vão formar um resultado modelado nessa virtude. Você já ouviu falar em resiliência? Resiliência é quando nos adaptamos a mudanças, até as mais difíceis.
Vamos ver como exercitar nossa resiliência. Alguma vez na vida você já passou por alguma situação complicada, certo? E se está bem hoje, é porque enfrentou o problema de frente. Encare os grandes desafios. O sucesso alcançado com esforço é mais incentivador. Não é apenas papo de médico, não. Tudo é mais fácil se você está saudável. Se você deixa a sua saúde de lado, sentirá muito mais dificuldade em seguir em frente quando algo não der certo. Ah, um cineminha de vez em quando faz muito bem também, viu? Você já ouviu que família é a base de tudo, certo? Pois é, passe mais tempo com a sua família, seus amigos e até mesmo com os vizinhos. Quando somos mais felizes, nos preparamos mais para lidar com o que não sair como imaginado. Nem tudo dá certo o tempo inteiro. Temos que ser realistas. Se você souber aceitar e prevenir os contratempos, poderá lidar melhor com qualquer situação. Agora, é tentar colocar em prática. Afinal, resiliência é treinar a paciência para que você viva mais feliz. Resiliência humana. A resiliência é um fator que pode ser facilitado pela genética, como também aprendido com o meio. Existem pessoas mais e menos resilientes, o que não define se permanecerão assim, justamente pelo fato de existirem passos práticos que nos conduzem a um pensamento mais resiliente. Todo esse conceito de resiliência começou lá na física, e uma boa analogia para ilustrar essa situação resiliente é aquela da mola, sabe? Imagina como ela se estica e volta. Ela tem capacidade de sofrer alteração na sua forma e também na possibilidade de retornar a um estágio inicial igual ao que era antes. Só que vou te falar uma coisa, trazendo aqui para o mundo das emoções, a resiliência é a capacidade que alguém tem de vivenciar dificuldades, crises, sofrer, aprender com esse sofrimento e continuar. A diferença é que não será da mesma forma como antes da adversidade, como acontece lá da mola. A gente não volta exatamente do ponto onde a gente saiu. As pessoas têm o potencial de aprenderem, desenvolverem, tornarem-se mais flexíveis e melhor preparadas para as próximas dificuldades. As pesquisas com resiliência começaram com grupos de criança em situação de riscos. Atualmente, já existem muitas pesquisas, não só com crianças, mas com adolescentes, adultos, idosos e também em diversas vertentes da resiliência, como familiar, organizacional, romântica, emocional, enfim. O mais legal é que já se sabe que é possível desenvolver a resiliência. É possível aprender a ser uma pessoa mais resiliente para a vida. E agora eu vou te falar algo bem prático. Quando você reconhece as crianças como capazes de fazerem coisas positivas, capazes de desenvolverem as próprias tarefas, de serem amigas, competentes, isso contribui para que elas cresçam com sentimento de autoestima. Elogiar as crianças faz parte de ensiná-las a serem resilientes. Claro que também faz parte elas saberem que os erros acontecem. Ainda mais para elas que estão aprendendo tudo. E quando são tratadas com o direito de errar, mas também de acertar, de aprender e fazerem certo, então serem elogiadas, e isso é ajudá-las na resiliência. Como a educação faz parte da resiliência? É bom aprender, né? A gente sai de um lugar de desconhecimento, de impossibilidade, para um lugar com alternativas e cheio de possibilidades. E isso pode fazer a vida mais leve, mais feliz, mais saudável. Tchau!